o que está acontecendo, tá? Tá bom. Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar, então, foi pedido para que a gente falasse, né, no domingo, que a gente falasse sobre convite, né, convite e fechamento. Esse treinamento, na verdade, a gente já tinha feito, acho que nem todo mundo que está aqui, mas né, vamos repassar. Acho bastante válido, é um material bastante rico, né, acho que ajuda bastante a gente aí no nosso dia a dia, tá bom? Deixa eu só preparar aqui. Para compartilhar. Estão vendo aí? Tá vendo a tela aí? Aparecendo certinho? Ok. Ok, então vamos lá. Então nós já fizemos, né, como eu disse, nós já fizemos esse treinamento, algumas pessoas, mas tem algumas pessoas novas aí no grupo e acho válido a gente repetir, tá? Então vamos lá. Esse treinamento é baseado no livro GoPro, né? Tem aí o Eric Wood, que é o autor desse livro. Então ele vai elencar aí algumas habilidades que um profissional do marketing de rede, ou marketing multinível, marketing de relacionamento, chame como você quiser, ele precisa ter, tá? Então quais são essas habilidades? Então, primeiro, tem que encontrar os prospectos, né, ou os convidados. Convidar esses prospectos para conhecerem o seu produto ou sua oportunidade, apresentar o seu produto, oportunidade para os seus prospectos, fazer o follow-up, né, o acompanhamento com esses prospectos, com esses convidados, ajudar os seus prospectos a se tornarem clientes ou empreendedores, ajudar seu novo patrocinado a começar de maneira correta e promover eventos, tá? Porém, hoje, né, nós vamos falar dessas 7 habilidades, óbvio, né, a gente vai focar naquilo que foi pedido, que é o convite e o fechamento, tá? Então, como convidar essas pessoas para conhecerem o seu produto ou sua oportunidade e ajudar essas pessoas a se tornarem clientes ou empreendedores, tá? Um minutinho. Estou apanhando um pouquinho aqui da ferramenta, mas a gente chega lá. Só um minuto. Tem que mudar. Stop. Acho que você dá o stop aí e dá na sequência. Então, quais são as regras básicas para um convite profissional? Então, são 4. Tá? Se desconectar emocionalmente do resultado, e nós vamos falar uma a uma delas, tá? Seja você mesmo, faça com paixão, tenha uma postura firme. Então, o que é se desconectar emocionalmente? Vamos lá. Então, você deve se desconectar emocionalmente do resultado. Isso é de fundamental importância, né? A nossa meta, né, o nosso objetivo inicial é promover a educação e o entendimento, né? Então, não se trata de conseguir de cadastrar um novo empreendedor, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que se desconectar, né, emocionalmente do resultado, ou desconectar as suas emoções, né, daquele resultado, é simplesmente se concentrar em educar e informar, né? Se a gente agir dessa maneira, tudo vai ficar muito mais simples, né? Quando nós entramos nesse negócio, nós temos essa esperança, né, de recrutar várias pessoas ótimas, excelentes, né, para compor a nossa equipe. É difícil a gente se desconectar dessas expectativas, né, mas a gente precisa ter em mente que nós não somos caçadores, né? Nós somos, assim como nossos sócios, nós somos tubarões, né? Nós não somos caçadores. Nosso trabalho é educar, é ajudar as pessoas a entender o que nós temos a oferecer, né? Nós precisamos agir como
consultores, né, que oferecem sugestões de como nós podemos viver uma vida melhor, né? Nós temos um excelente negócio nas mãos, nós precisamos apresentar da maneira correta, né? Se você se concentra em conseguir um cliente ou um novo empreendedor, fatalmente você vai ficar constantemente decepcionado, né? E os convidados eles acabarão fugindo de você. Caso, né, nós nos concentremos na educação, né, em educação e entendimento, né, a coisa vai ser mais divertida e com certeza os nossos convidados vão acabar gostando da experiência. Tá? Então, se desconecte emocionalmente. Se desconecte emocionalmente do resultado, tá bom? O não que você recebe não é para você. Né? A gente já ouviu isso por diversas vezes. O não não é para você. O não, quando a pessoa diz não, ela está dizendo para ela mesma. Tá? Para a oportunidade que ela estava tendo para mudar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Então não é para você. Se desconecte, ok? Seja você mesmo. Muitas pessoas se transformam, né, quando começam a convidar. Isso acaba deixando todos desconfortáveis. Então seja você mesmo, né? Apenas foque em ser o seu melhor, tá? Não precisa ser igual a ninguém. Seja apenas você mesmo. Principalmente quando a gente está trabalhando com os contatos quentes, né? As pessoas já nos conhecem, então não faz sentido nenhum você se transformar em uma outra pessoa. Né? Você precisa ser você mesmo, ok? O número 3, faça compaixão. Faça compaixão. O entusiasmo é contagiante, né? Não tem problema ficar um pouco animado, né? Até recomendado, não é isso? Mantenha o foco. Coloquei tá aí ouça músicas inspiradoras, mas a gente pode mudar isso aí, trocar para assista treinamentos, né, do sistema Winner antes de realizar um convite, principalmente os treinamentos de convite, né? Sorria quando estiver falando ao telefone, né? Põe um sorriso aí na sua voz. É possível pôr um sorriso na voz? Sim, é possível. Né? De preferência, fale de pé. Né? Então, garanta que a sua emoção positiva trará, passará essa energia, né, para o seu convidado. Né? A regra número 4 é tenha uma postura firme. Tá? Tenha uma postura firme. Isso sempre foi difícil para mim. Né? Eu acredito que não só eu, mas muitos de nós, quando começamos, nós somos muito inseguros. Né? Às vezes a gente acha que ninguém vai nos levar a sério, mas quando nós começamos a observar os profissionais trabalhando, os profissionais fazendo, nós vamos percebendo, né, qual é a postura deles. Né? Eles são ousados, são confiantes, são fortes. Né? Então, nós precisamos também decidir ser ousados. Né? Seja você mesmo, porém mais ousado. Né? Seja você mesmo, porém mais forte. Seja você mesmo, porém mais confiante. Né? Pelo menos na hora do convite. Tá? Então, agora que nós definimos esse cenário, né? Vamos para a fórmula do convite. Tá? Essa fórmula, né, está no livro, lá no GoPro, ela foi criada para ser usada ao telefone, né, ou pessoalmente. Né? Então, se você, porventura, queira usar pelo WhatsApp, e-mail, tem que dar uma contextualizada, tá? Mas todos os treinamentos que a gente assiste, né, que a gente ouve sobre... O lugar em que mora é frio, essa pessoa não está conseguindo e tem que calçar, mas vai sentindo dor, pisando como se fosse um sapato apertado.
Um minutinho. E que é Então, museu, pai. Do lado todos direito, do lado esquerdo, do lado de dentro, do lado de fora, não importa. E pai, vem curar essa pessoa os agora. treinamentos que nós ouvimos sobre convites, né, a recomendação é que se faça pessoalmente ou por telefone, tá? Então, evite usar, né, se for usar, tem que contextualizar, tá? Por WhatsApp, por e-mail, essas coisas todas, tá? E Deus, a pessoa vai dizer, Então, existem... não, mas Deus tirou. E Deus, então, fez a obra. Pois, Pai, agora eu assumo essa autoridade. E como ministro do Evangelho, eu entro na batalha agora espiritual. Tiago, eu amarro você completamente. Bom, vamos lá. Então, existem alguns passos para um convite profissional, né? São 8, na verdade. Então, quais são esses passos? Tenha pressa, elogie o prospecto, faça o convite, né? O gatilho mental é esse eu, você, né? É uma condicional. A confirmação, consiga o compromisso de tempo, confirme o compromisso de tempo, agende a próxima ligação e saia do telefone. Então, esses são os 8 passos para um convite profissional, tá? Tenha pressa. Então, essa é uma questão psicológica, né? As pessoas, elas sempre se sentem mais atraídas por alguém que seja ocupado, na verdade. Se você começa toda a ligação, se você começa toda a conversa dando a impressão de que está com pressa, tá? Você vai perceber que seus convites eles serão muito mais curtos, haverá menos perguntas, menos resistência, as pessoas sempre serão mais respeitosas com você, com seu tempo. Tá? Então, por exemplo, se você vai abordar um contato quente, você vai dizer, né, olha, eu não tenho muito tempo, mas eu realmente é importante, né, eu falar com você. Ou então, olha, estou cheio de coisas para fazer, mas eu fico feliz por tê-lo encontrado. Né, eu estou de saída, mas eu precisava falar com você rapidinho. Né? Quando você aborda um contato frio, por exemplo, não, agora não é o momento para falar disso, eu estou com pressa, mas, né, toma aqui o meu contato, né, eu preciso ir, mas, né, anota aí o meu telefone. Né? Então, coloque sempre um tom de urgência. Tá? Passo 2. Elogie o prospecto. Ó, Elogie o prospecto. Isso é importantíssimo, gente. Um elogio sincero, e deve ser sincero, né, abre portas, né, para a comunicação. Isso vai deixar o prospecto muito mais aberto a ouvir o que você tem a dizer. Né? Mas reforço aqui, o elogio deve ser sincero. Tá? Então você vai dizer, olha, você é uma pessoa de sucesso, eu sempre respeitei a forma como você conduz os seus negócios, né? Ou então você sempre me apoiou, eu sou muito grato por isso. Né? Olha, você tem uma visão incrível para negócios, consegue ver o que os outros não percebem. Então você pode dizer, olha, desde que eu o conheço, eu sempre achei você o melhor em tudo que faz. Né? Mas também não vai dizer se não é. Né? Procure ali, busque características que ele tem que são boas para esse negócio e use essas características. Tá? Então, não precisa mentir, tá bom? Mas todo mundo tem características que se encaixam perfeitamente nesse negócio, então você vai, né, pinça aquelas que você acredita que façam a diferença ou que são melhores para desenvolver esse negócio e use, tá? Um contato frio, por exemplo, olha, eu gostei muito do seu atendimento, você é muito inteligente, né? Você tornou essa experiência fantástica e aí por diante. Tá? Então, a chave do elogio é que ele deve ser sincero. Tá? Encontre algo para você elogiar com sinceridade seu convidado e use isso. Então, quando você começa com urgência, que é o primeiro passo, e com um elogio, é muito difícil que alguém reaja de maneira negativa ao seu convite. Né? As pessoas não costumam ouvir elogios. E ouvir elogio é uma sensação boa. Né? Então, agindo dessa maneira, você vai ver que seus prospectos, né, os seus convidados ficarão muito mais receptivos, tá? No passo 3, nós vamos aí para o convite.
faça o convite. Minuto. Então, essa é uma situação que há mais de um roteiro, né? Existem diversos roteiros. Mas nós vamos falar aqui que, né, existem 3 tipos de abordagem para um convite, né? Então, nós temos a abordagem direta, acabei de começar o negócio, eu estou muito nervoso, antes de desenvolver eu preciso praticar com algum amigo. Você se importaria se eu ensaiasse com você? Né? E aí, nesse ensaio, você acaba apresentando o plano para essa pessoa. Tá? Olha, eu estou muito entusiasmado com um novo negócio, mas quem sou eu? Você tem tanta experiência, você poderia me dar uma olhada para mim, dizer o que acha? Né, dizer se acha que se estou tomando a decisão certa, tudo mais. Então, né, então a abordagem direta serve para isso. Então, indiretamente, você vai apresentar a oportunidade para essa pessoa, ela não sabe que você está apresentando a oportunidade para ela, né, na cabeça dela você está pedindo, né, uma opinião. Né? Então, funciona principalmente quando o seu convidado é alguém já bem sucedido. Né? Um outro exemplo que tem no livro lá, né? Um amigo me disse que a melhor coisa que eu poderia fazer ao iniciar o negócio seria mostrá-lo para as pessoas que eu respeito para me darem uma orientação. Estaria disposto a fazer isso por mim se eu explicasse de uma forma simples? E para contatos frios, como é que funciona? Tem também alguns exemplos. Né? Quando você conhece alguém, né, de uma outra cidade, de um outro estado, por exemplo, você pode dizer, olha, minha empresa está expandindo para a sua região, você poderia me fazer o favor de dar uma olhada e dizer se acha, né, que se esse negócio daria certo aí onde você mora? Né? Ou, né, ao conhecer alguém, pode dar uma opinião sobre o seu produto. Né? A gente estava com uma ação aí com os produtos na B-Emotion Professional, né, voltados aos profissionais. Então, essa seria uma abordagem que provavelmente funcionaria bastante, né? Quando você quer que alguém dê opinião sobre o seu produto. Então, você pode dizer, comecei um negócio com um produto que acredito fazer muito sentido, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Estaria disposto a experimentar e me dizer o que acha? Tá? Então, são alguns exemplos aí de abordagem indireta. Tá? O terceiro tipo de abordagem é a abordagem super indireta. O que seria a abordagem super indireta? Essa abordagem ela é bastante poderosa também, né? E ela funciona em diversos níveis psicológicos, porque nessa abordagem você diz ao seu convidado que ele não é o seu convidado, né? Que você só está interessado em saber se ele conhece outra pessoa que poderia se beneficiar desse negócio, né? E ela costuma ser muito eficiente. Então, por exemplo, como poderia ser essa abordagem? Olha, o negócio que eu estou envolvido claramente não é para você, mas eu gostaria de perguntar quem você conhece que ficaria empolgado com a ideia de ganhar uma renda extra. Né? Então, esse é um gatilho mental que, de fato, costuma funcionar muito bem, porque as pessoas elas não gostam de ser preteridas. Né? As pessoas não gostam de ser deixadas de lado. Então, quando você aborda dizendo, olha, esse negócio claramente não é para você, né? Provavelmente ele vai se questionar e dizer, ué, mas quem disse que não é para mim? E vai se interessar e querer conhecer. Né? Olha, quem você conhece que poderia estar procurando por um negócio sólido, pode ser desenvolvido nas horas ociosas, ou então quem você conhece que atingiu o limite na sua carreira e pode estar procurando uma forma de diversificar a renda. Né? Olha, eu trabalho com uma empresa que está expandindo para essa região, eu busco pessoas qualificadas que possam ter interesse em uma renda extra. Você conhece alguém que poderia se encaixar
nesse perfil, na maioria dos casos, eles vão acabar pedindo mais informações antes de indicarem algum nome, e o que realmente faz sentido, né? Então, esse tipo de abordagem, né, desperta essa curiosidade. Então, por trás desse pedido, né, de querer conhecer mais, de ter mais informações para então poder indicar alguém, haverá fatalmente uma curiosidade, né? Pensando que isso pode ser para eles, né? Ainda mesmo que eles não admitam num primeiro momento, né? Então, quando se pedirem mais informações, você pode dizer, olha, realmente faz sentido você querer saber mais antes de indicar para os seus contatos, né? Então, aí a gente já pode passar para o quarto passo, tá? Agora, só voltando um pouquinho, né, que aí está dizendo que são exemplos para contatos quentes e para contatos frios, como funcionaria? Funcionaria da mesma forma, né? Na abordagem super indireta, vai funcionar da mesma forma, tanto para contato frio quanto para contato quente, né? Simplesmente use os roteiros de contatos quentes ou qualquer variação que seja confortável para você, tá? Não é necessário usar exatamente dessa maneira, né? Mas você pode usar a ideia, né, e adaptar, né, de uma maneira que fique confortável para você, tá bom? Então, qual seria... só lembrando também que qual é o objetivo, né, do convite? É despertar a curiosidade, criar o senso de necessidade ou urgência, tá? Então, vamos lá. Qual seria o quarto passo? O quarto passo é o se eu, você. Tudo bem aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma questão? Pessoal, se você clicar aí embaixo, tem um chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu estou colocando as perguntas do lado aí. Só uma informação, quem tem convidado para as 21 horas, fique até onde dá, conecte seu convidado, certo? Esse material que o Luciano está passando, nós vamos depois disponibilizar. Se alguém quiser, me procura no privado, ou o Luciano, ele te passa para você ter como suporte. E nós estamos gravando esse treinamento, tá, pessoal? Fica tranquilo, a Kari aí, seja bem-vinda. Chegou agora aí, mas pode participar, Kari. Nós começamos já, mas está tudo tranquilo. Bem-vindo, Júlio aí, guerreiro lá de Itaquá. Seja bem-vindo, Júlio. Todo o pessoal que está na sala aí, parabéns. Tá bom? Beleza, Luciano? O Luciano vai deixar todo mundo mudo aí para poder dar sequência. Não, para não ligar o microfone. O som fica muito abafado. Então, se alguém tiver qualquer pergunta, clica aí. Tem um chat escrito aí embaixo e pode escrever, manda para a gente e a gente responde. Isso. Beleza? Eu não consigo olhar agora o chat, mas aí no final a gente... Eu estou olhando. Então beleza. Eu estou olhando e respondendo. Tá jóia. Então, se ficar alguma questão aí, depois no final a gente retoma, tá bom? Então vamos lá. Então, o quarto passo é o se eu, você, tá? Essa pergunta, ela é muito importante, né? Então, você vai, né, por exemplo, perguntar para o seu convidado, né? Olha, se eu lhe desse um link para um site com uma apresentação, você assistiria? Né? Se eu lhe convidasse para uma conferência online, só para convidados, né? Um grupo seleto, um grupo restrito, você participaria? Né? Então, essa pergunta ela é extremamente poderosa por diversos motivos. Né? Primeiro, porque é recíproca. Né? Você está dizendo que vai fazer algo se a pessoa fizer algo. Né? Então, como seres humanos, nós somos programados a responder positivamente, né, esse tipo de situação.
Segundo, porque coloca você numa posição de poder. Você está no controle. Você não está implorando, você não está pedindo favor, você está simplesmente oferecendo uma troca de valor. Né? Em terceiro lugar, porque implica que você tem algo de valor a oferecer. Né? Você não está dizendo que vai fazer você está dizendo que vai fazer algo, né? Mas somente se a outra pessoa fizer outra coisa em troca. Então, quando você valoriza o que tem, as pessoas o respeitam. Né? Então, quando nós começamos esse negócio, a gente não tem esse tipo de informação. Né? A gente não conhece essas técnicas. Né? Então, geralmente a gente age, né, dessa maneira. Olha, eu quero muito, muito, muito que você assista a essa apresentação. Eu gostaria muito que você fosse comigo num evento. Né? Toda a psicologia dessa frase, né, eu quero muito, 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 ela é fraca. Né? Então, quando nós usamos se eu, você está tendo uma conversa de negócios. Tá? Se você usa quero muito, muito, muito que você faça isso ou aquilo, você parece desesperado. Tá? E um empreendedor desesperado, ele não é atraente. Então, se você já usou essa abordagem, sabe, né, o que eu estou falando. Se eu, você, ele gera resultados, faz as pessoas dizerem sim, ajuda os convidados a enxergarem o que temos sob uma perspectiva diferente. Né? Lembrando, novamente, que o nosso objetivo é educar, é informar. Então, se eu, você, ajuda a atingir esse objetivo. Então, se você começou a ligação com urgência, elogiou o prospecto, fez o convite, perguntou se eu, você, fatalmente a sua resposta será sim. Né? Praticamente 100% das vezes sua resposta vai ser sim. Você vai poder seguir para o quinto passo. Né? Então, se pedirem mais informações, você apenas vai responder, olha, na apresentação, ou esse negócio, né, 95% visual, você precisa ver, não tenho como te explicar agora. Né? Você precisa assistir para você entender melhor. Agora, se disserem não, agradeça pelo seu tempo, siga em frente. Né? E, além disso, reveja os passos de 1 a 3 para verificar o que você poderia ter feito melhor. Tá? Mas não dê mais informações a essas pessoas. Tá? Como o intuito do convite é despertar o interesse, a curiosidade. Né? Não é você apresentar o plano no convite. Tá? E aí depois, os passos 5, 6 e 7 fala da confirmação, né? De conseguir o compromisso de tempo, de confirmar o compromisso de tempo, agendar a próxima ligação. Então, como eu disse, esse material ele já estava pronto. Né? Mas assim, como que a gente pode usar essa confirmação, conseguir esse compromisso, né? Gerar esse compromisso agora, especificamente para esse período que nós estamos passando aí, nós estamos focando nas apresentações online, nas conferências online. Então, nós temos um formulário, né? Nós fizemos um formulário que quando você faz o convite, né, para alguém, essa pessoa diz que vai participar, você pede para ela preencher esse formulário, né, porque isso também gera compromisso. Né? Quando traz uma outra impressão a respeito do negócio, né? Fala, olha, de fato, isso é sério, isso é profissional. Né? Então, ele preenchendo o formulário ali, né, traz uma outra visão, né? Gera o compromisso. Tá? E aí, por fim, né, você chega aí no 8º passo, que é a saia do telefone. Tá? É importante a gente, né, você se lembrar que você está com pressa. Né? Você iniciou a ligação dizendo que estava com pressa. Então, assim que você confirma o compromisso,
melhor coisa a fazer, né, é encerrar o contato por ali, né? Você vai dizer, olha, nos falamos então mais tarde, preciso correr, abraço, tal, né? Porque várias pessoas conseguem um compromisso e depois perdem pelo excesso de conversa, né? Então lembre-se que o nosso objetivo é educação, é entendimento. Então agora é hora de deixar as ferramentas trabalharem, tá? E depois, você fez o convite, a pessoa confirmou, né? Você conseguiu gerar esse compromisso, conseguiu colocar a pessoa na sala, ela assistiu a apresentação, assistiu a conferência. O que se faz depois disso? Depois disso nós vamos fazer o fechamento, certo? Cadê? Peraí, deixa eu achar o slide aqui. Tá, aí nós vamos pro fechamento. Então, essa habilidade aí, né, de ajudar os seus convidados a se tornarem clientes ou empreendedores é o resultado natural, né, de um acompanhamento profissional. Então, quando nós passamos, né, de uma fase a outra, aí, todas essas que nós escrevemos, né, quando nós conseguimos conectar o nosso convidado, né, seja na conferência online ou nas RAs, RFs, nosso objetivo de informar e de educar ele foi atingido. Tá? Mas isso não significa que o convidado vai pedir para comprar um produto, né, vai pedir para se cadastrar. Então, é seu trabalho, a partir de agora, guiá-lo para uma decisão. Tá? Então, a chave para o sucesso aí é uma combinação de manter uma boa postura e de fazer perguntas certas. Boa postura significa a forma como você se porta, né? As suas palavras, suas ações, elas ajudarão o seu convidado a se sentir mais confiante em aderir a essa oportunidade ou plantarão sementes de dúvida na cabeça dele. Tá? Geralmente a gente começa esse negócio, né, tendo uma postura não muito boa. Né? A gente busca, né, tenta conseguir pessoas, né, ao invés de perseguir o objetivo, né, de passar a informação correta, de educar essas pessoas. Né? E quando a gente tem esse objetivo, aí a gente transparece isso para os nossos convidados. Eles sentem essas intenções. Né? Então, quando a gente está muito conectado emocionalmente aos resultados, isso acaba sendo percebido, né? Essas intenções acabam sendo percebidas pelos convidados. Né? E geralmente, né, se a gente costuma agir dessa maneira, esse nosso convidado ele pode até sentir essa nossa conexão emocional e quase sempre isso acaba o afugentando. Né? Então, quando nós temos isso como objetivo principal, né, e os resultados acabam não acontecendo, né, fatalmente, né, e sem nem perceber, a gente começa a presumir que as pessoas elas não se interessariam pela oportunidade, né, e essa suposição ela acaba contaminando tudo que a gente faz, né, e vira uma bola de neve. Né? Então, os resultados mais provável é que, de fato, né, a gente não consiga conectar ninguém, né, que nossos convidados não entrem no negócio, né, porque não sei, na maioria das pessoas, quando começam, elas não estão tão preparadas, né, ou melhor, não estão nada preparadas. Né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, andam sem os formulários de cadastro, né, a ficha de cadastro, tem um notebook, mas
não tem a internet, como você vai fazer um cadastro dessa pessoa se você não tem conexão com a internet, né? Então a gente precisa se preparar, né? Porque quando a gente age dessa maneira, tudo que a gente faz projeta uma falta de crença, projeta uma falta de profissionalismo, né? Um outro erro, que ao invés de fazer as perguntas e escutar atentamente as respostas, né, algumas pessoas elas começam a falar, parece o Faustão, né? Ele pergunta e responde, né? Não deixa o convidado responder. Então, uma coisa importantíssima é essa, né? Não esteja mais focado, né, em ser interessante, né? Foque em estar interessado, né? Os convidados, eles não gostam disso, ninguém gosta, né? Se alguém te faz uma pergunta e não te deixa responder, quem é que gosta disso? Não queira parecer interessante, né? Mas foque todas as suas forças em estar interessado. Se você fez uma pergunta, ouça o que seu convidado tem a dizer, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, isso a gente vai percebendo também, né, nos profissionais. Então, se você começa a observar como que os profissionais fazem, você vai perceber que, né, algumas características, algumas técnicas que eles usam. Então, percebi algumas coisas aqui. Isso ficou mais claro depois que eu li esse livro também, porque ele trabalha muito essa questão aqui. Então, ele vai dizer que os profissionais, eles são emocionalmente desapegados do resultado, né? Que eles são muito confiantes em sua abordagem, que eles promovem a si mesmos tanto quanto promovem o produto ou a oportunidade, né? Estão sempre preparados e fazem as perguntas certas e são ótimos ouvintes, né? Então, os profissionais, eles são, de fato, né, emocionalmente desapegados do resultado. Mas para eles eu acho que é mais fácil do que para nós, né? Mas a gente precisa aprender a se desprender emocionalmente dos resultados. Como eu disse, né, e nós já ouvimos por diversas vezes, o não que nós ouvimos não é para nós, né? E esse não também não é definitivo. O não de hoje pode ser o sim de amanhã, tá? Isso vai depender muito do trabalho de acompanhamento que você vai fazer, tá? Então, os profissionais são muito confiantes na sua abordagem, né? Terceiro, eles promovem a si mesmos, tanto quanto promovem produto ou oportunidade, né? O que eu quero dizer é que eles ajudam, né, o convidado a tomar uma decisão, né? Eles dizem assim, olha, você tem a mim. Ao se promoverem, não é do tipo, olha, eu vou fazer tudo por você, é mais, né, para assim, olha, nós temos um ótimo produto, nós temos uma ótima oportunidade, eu vou levar esse negócio para o topo e nós podemos fazer isso juntos, né? Então você não vai fazer por ele, mas você vai fazer com ele, né? Então isso dá às pessoas a tranquilidade de saber que elas não precisam aprender tudo sozinhas, né? Estão sempre preparados, sempre, eles têm tudo que precisam para cadastrar, né? Tudo que precisam para iniciar uma pessoa imediatamente. Fazem pergunta atrás de perguntas, são ótimos ouvintes. Tá aí o quinto. Então, eles agem como consultores, ajudando alguém com problema. Os melhores consultores, eles precisam fazer uma série de perguntas antes de poderem oferecer uma solução, não é assim? E os profissionais do marketing de relacionamento, marketing de rede, também utilizam-se de perguntas como sua ferramenta mais poderosa. Tá? Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Uma coisa e é importante também
É o que a gente faz com essas informações. Porque uma coisa é ter a informação, outra coisa é colocá-la em ação. Né? Então, o que você faz com aquilo que você aprende é o que vai determinar aí o seu futuro nesse negócio, tá? Então, nesse processo de ajudar, né, o seu convidado a tomar uma decisão positiva sobre a sua oportunidade, então a gente tem que fazer a mesma coisa que esses profissionais fazem. Né? Fazer as perguntas certas. Né? Fazer as perguntas e ouvir atentamente ao que o seu convidado tem para lhe dizer. Tá? Então, ao invés de fazer perguntas, né, do tipo, olha, e aí, o que você acha? O que você achou? Você gostou? Né? Então, esse tipo de pergunta não leva a lugar algum. Né? Então, nós precisamos aprender a fazer perguntas que levem o nosso convidado a uma direção favorável. Né? Então, faça perguntas que levem o seu convidado a uma direção favorável. Quais são essas perguntas? Fez sentido para você? Do que você mais gostou no que acabou de ver? Incrível, não é mesmo? Consegue enxergar como isso pode ser uma oportunidade incrível para você? Realmente, a pergunta que a gente mais usa aí é a segunda, né? Do que você mais gostou? Porque a resposta a essa pergunta é quase sempre positiva. E ela nos fornece pistas do que mais interessou ao nosso convidado. Né? O livro, o GoPro, ele vai, depois disso, ele vai trazer uma outra questão, né? Ele vai dizer, para você medir também essa questão do interesse do seu convidado, então, geralmente depois dessa pergunta do que você mais gostou, né, você pode fazer uma outra pergunta, né? Dizer, olha, numa escala de 1 a 10, sendo 1, você não tem interesse algum, e 10 está pronto para começar, imediatamente onde você está? Né? Então, o seu convidado vai te dar um número. 1, 5, 10, 8, 7, seja qual for. E, normalmente, o número vai deixar óbvio, né, se ele precisa de mais informações antes, né, de tomar uma decisão ou se ele está inclinado a começar nesse momento. Tá? Então, se você sente que ele precisa de mais informações, então você vai conectá-lo num próximo evento ou vai marcar um outro horário, né, para sanar essas dúvidas dele. Né? O mais importante é o acompanhamento. Tá? Mas aí, se você sente que ele está pronto para começar, então você vai fazer aí uma série de 4 perguntas que o autor do livro aí, ele coloca para a gente. Né? Então, depois que eu comecei a fazer uso dessas 4 perguntas aqui, o rendimento melhorou. Né? Tem algumas pessoas na sala aí que podem comprovar, acho que já foram vítimas dessas 4 perguntas. Né? E quais são essas 4 perguntas? Primeira, baseado no que acabou de ver, se você fosse começar esse negócio em tempo parcial, aproximadamente quanto precisaria ganhar por mês para fazer valer o seu tempo? Então, ao invés de nós perguntarmos isso, geralmente o que a gente pergunta? Você gostaria de ganhar 10 mil reais por mês? Você gostaria de ganhar 25 mil reais por mês? Não é isso, né? É geralmente assim que a gente pergunta, né? Mas não faça isso. Ao invés de prescrever o que você acha que o seu convidado quer, apenas pergunte para ele quanto seria necessário para que valesse a pena ele dedicar esse tempo. E espere, né? Espere a resposta. Tá? Pergunta número 2. Aproximadamente quantas horas você poderia se comprometer a trabalhar por semana
para desenvolver esse tipo de renda. Agora, o convidado ele precisa, né, analisar, ele mergulhar na sua própria cabeça, checar a sua agenda mental para ver quanto tempo ele vai poder investir para ganhar esse dinheiro que ele diz que gostaria de ganhar, né, esse dinheiro que valeria a pena ele se dedicar nesse negócio. Tá? Terceira, por quantos meses você trabalharia esse número de horas para desenvolver essa renda? Então, essa pergunta faz o seu convidado pensar sobre o seu nível de compromisso. Se ele quiser, né, aquela renda que ele apontou lá na pergunta de número 1. Quarto, se eu pudesse mostrar a você como desenvolver uma renda de, por exemplo, R$10.000 por mês, trabalhando 10 horas por semana, ao longo de 12 meses, você estaria pronto para começar esse negócio agora? Né? Então, você vai usar essas respostas que ele deu nas 3 primeiras perguntas, tá? Para fazer essa última. Então, né? Você perguntou quanto ele precisaria ganhar para que isso fizesse sentido para ele, quanto tempo por semana ele estaria disposto a dedicar para, né, conseguir aquela renda, né, e por quanto tempo, né, por quantos meses ele gostaria ou ele gostaria de estar ganhando aquele valor. Né? Então, nessa pergunta número 4, você vai juntar todas essas informações e perguntar para ele. Se eu te mostrar como, né, você desenvolver essa renda trabalhando esse número de horas que você disse por semana, por esses meses, né, você estaria pronto para começar esse negócio agora? E na maioria das vezes a resposta é positiva. Né? Então, e quando as pessoas disserem, né, claro, me mostre como, aí você vai partir para a última e não menos importante pergunta, né? Qual o seu e-mail? Tá? E aí vai traçar com ele um planejamento razoável para que esses objetivos sejam alcançados. Tá? Agora, existem algumas ocasiões raras em que as pessoas respondem números que não são realistas. Né? De repente, elas podem dizer que querem 10 mil por mês, trabalhando 2 horas por semana em um mês. Né? Então, isso não é comum de acontecer, mas acontece. Então, se você enfrentar uma situação como essa, haja como um consultor. Né? Então, você vai dizer para ele, olha, vai me desculpar, mas as suas expectativas estão muito altas. Né? Você, de fato, pode ganhar 10 mil por mês, mas você vai precisar de mais horas, né, de mais meses do que o que está disposto a se comprometer. Então, se você estiver disposto a mudar essas expectativas, então nós podemos conversar. Agora, se a resposta, né, não for positiva a essas 4 perguntas, tudo bem, apenas significa que o seu convidado ele vai precisar de mais informações ou de mais exposições para tomar uma decisão. Então, você vai agendar uma próxima apresentação, repetir todo o processo, né, ao terminar. Tá? Então, essa habilidade ela precisa de treino, mas isso vai servir para o resto da nossa... O pessoal que está entrando aí, isso é provisório, a gente está fazendo um gratuito. Depois, com o tempo, a gente vai pegar um pago aí, né? Depois fica mais fácil. Por enquanto, pessoal, 40 minutos, cai, é só conectar de novo. Quem está na reunião, a reunião já começou. Tem um pessoal que já está saindo, a Silvânia está saindo, a Dani está saindo. Bom, vamos lá. Finalizando, tá?
Bom, então só para fechar, gente, né, depois a gente pode conversar a respeito aí. A gente tem falado muito, né, ultimamente, que isso não é, né, da noite para o dia, não vai acontecer da noite para o dia. Nem a gente dominar essas habilidades, nem termos resultados consistentes, né, aquilo que a gente gostaria, né? É uma construção, né? Tijolinho por tijolinho, né? Os mais antigos aí vão se lembrar do New Kids on the Block, é step by step, é passo a passo, né? Então não é da noite para o dia, não é de repente vai acontecer, né? Mas tudo que vale a pena leva tempo para ser construído. E eu tenho certeza que esse nosso negócio vale a pena, né? Nós temos aí vários exemplos, muitas pessoas que já tiveram suas vidas transformadas, e por que seria diferente conosco, né? Basta termos paciência, né? Resiliência, não desistirmos, né? Porque de tudo que vale a pena leva tempo para ser construído. Uma outra coisa que é de fundamental importância para esse nosso negócio é o seguinte: cresça como pessoa, não trabalhe apenas para aumentar a sua renda, né? Principalmente nesse momento, né, que nós estamos passando aí de crise difícil, a gente ouve muito falar, né, momentos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Ok, óbvio, né? Alguém precisa vender os lenços para aqueles que estão chorando. A gente não pode também agir como urubu sobre a carniça, né? A gente não pode não podemos ser oportunistas, né? Nós temos uma oportunidade excelente nas mãos, né? E eu acho que nós temos o dever moral, inclusive, né, de compartilhar essa oportunidade com aquelas pessoas que nós conhecemos, aquelas que nos cercam, aquelas que, né, os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos e aquelas pessoas que aparecerem no nosso caminho, né? Mas a gente não pode também fazer disso, né, um oportunismo, né? Desde sempre, desde que eu comecei esse negócio, eu tenho ouvido o seguinte, que esse é um negócio de ajudar pessoas, né? E em todas as minhas apresentações, quem já ouviu né, quem já assistiu uma apresentação minha, eu falo isso, que nós descobrimos no decorrer do processo, no decorrer do caminho, que, de fato, esse é um negócio de ajudar pessoas, né? Nós só conseguimos, onde nós chegamos sozinhos nesse negócio, nós só chegamos até elite, não é isso? Só depende de nós até o elite, depende de mim abrir as 3 filiais e tudo mais. Agora, a partir daí, se eu não ajudar esses meus 3 amigos a terem sucesso, eu não saio do lugar, né? Então, de fato, é um negócio de ajudar pessoas, né? Então, o mais importante é que nós cresçamos como pessoa, que nosso objetivo seja, né, o de transformar vidas, tá? O evento que nós participaríamos aí na semana passada, né, que será remarcado, né, o Transformando Vidas, tá? O trabalho social que a Polishop tem, né, transformando vidas uma de cada vez, tá? Então, o dinheiro, né, o aumentar a renda aí é consequência de tudo aquilo que a gente desenvolve aqui, das vidas que nós ajudamos a ser transformadas, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado aí com relação à abordagem, principalmente nesse período, porque, como eu disse, né, quando a gente está muito conectado, muito envolvido, muito preso no resultado, né, a gente quero muito, o seu convidado fatalmente ele vai perceber essa intenção, né, e isso acaba afugentando, afastando. Então, sejamos prudentes, sejamos sensatos, tá? Que a gente não se deixe contaminar, tá? Pelo oportunismo que a gente, infelizmente, a gente costuma ver muito, principalmente no nosso país aí, né? Para quanto foi o valor aí do álcool em gel, né? Da máscara, da luva? Então, as pessoas aproveitando o momento de crise
para se sobressaírem sobre as outras pessoas. Tá? Então, acredito que seja isso. Né? Então, eu vou habilitar aí o microfone.